Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Isso é vital, porque ajuda mais pessoas a ter conhecimentos relevantes, conhecimentos de qualidade, acesso a conteúdos que podem mudar as suas vidas. Eu sou Cláudio Soleiro, formado em administração e consultor de empresas, 30 anos de carreira profissional vivendo dentro do mundo empresarial e estudando esse universo. Deste modo, entendo que posso contribuir muito para que você passe a ter uma visão que você talvez não tenha tido contato ao longo de sua vida, que é a visão do mundo corporativo. Como eu vivi dentro desse universo, estudei este universo, eu acredito que eu posso contribuir com você em relação a essa reflexão. E 15 anos como investidor de bolsa. Então, erros e acertos praticados me trouxeram até aqui e eu acredito que eu posso compartilhar isso com você e isso vai ter alguma relevância para o seu crescimento e amadurecimento enquanto pessoa, profissional e investidor. 1.100 vídeos já disponibilizados aqui, maratone todos, faça a ordem cronológica. É como um livro, se você pula as páginas, você perde o fio da meada. É a mesma coisa dos vídeos aqui. Se você fizer dedicar um tempo todos os dias para assistir 3, 4 vídeos, em pouco tempo você terá conseguido vencer esses 1.100 já disponibilizados aqui. E quem tem a ganhar com isso? Você, porque você vai ter acesso a muito conteúdo e vai conseguir acompanhar a evolução de um raciocínio, vai dirimir muitas das suas dúvidas. Tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Deixa o like, compartilhe com os amigos nas redes sociais, divulgue o canal. Isso é bom para que mais e mais pessoas possam evoluir e crescer. Muito bem, nesse vídeo eu gostaria de começar ele com uma reflexão. Com uma reflexão que eu tenho feito, na verdade, desde que o ano começou. Eu tentei entender por que o varejo caiu no ano passado. Por que o varejo caiu no ano passado? Se você for olhar as ações do varejo em 2021, elas caíram em bloco. Se você for olhar, a Magazine Luiza foi a que sofreu mais, mas se você for olhar, a Via Varejo ficou ali próxima, que agora é a Via, né? Ficou ali próximo do Magalu, na queda, e aí depois você teve outras ações do setor que também caíram. Você teve Americanas, Carrefour, você teve os shoppings, que não foram bem no ano passado, então você teve ali um comportamento padrão. E aí, o que é que justifica essa queda? Bom, se você pegar e olhar que nós chegamos à Bolsa a 130.600, 130.800 pontos, e depois a gente despencou e foi para 100 mil pontos, tudo caiu. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. Caiu tudo, caímos 30 mil pontos, tivemos uma correção de 30 mil pontos no ano passado, no segundo semestre. Então tudo caiu, quase tudo caiu, quase tudo caiu. Muito bem, então o varejo também foi penalizado, mas o varejo foi mais penalizado. E aí veio a pergunta, por que o varejo foi mais penalizado? Aí eu comecei a tentar compilar o que os analistas de bancos e corretoras diziam sobre o varejo. Bom, aí eles fizeram várias afirmações. Eles disseram, olha, o varejo está caindo e vai continuar pressionado porque há uma conjuntura que é ruim para o varejo. O varejo vai cair, está caindo porque a taxa Selic está subindo. Com a taxa Selic subindo, o crediário, os juros vão ficar mais caros. Isso vai desestimular o consumidor. Isso vai afetar os resultados do varejo. Isso vai afetar o comércio. E num universo de margens menores, isso vai ser importante. Além disso, temos aí as pressões inflacionárias, aumento de energia, aumento de combustível. Tudo isso é aumento de custo e também impacta o varejo como um todo. Além disso, diziam eles, há concorrência dos players internacionais que está aumentando no Brasil. Mercado Livre, Alibaba, Shopee, Amazon, e tudo isso perturba este ambiente e torna ele mais incerto. Essa foi vamos dizer assim, o contexto que bancos e corretoras firmaram. Se você olhar o noticiário, você vai enxergar isso sendo repetido como se fosse um mantra. Muito bem, veio
Vieram os resultados do terceiro trimestre e estão por vir o quarto trimestre. E vieram também alguns resultados já de Black Friday, que eles disseram, os bancos, os analistas diziam que ia ser ruim. Vieram já os resultados do Natal, que eles também disseram que vinha ruim. Mas o que foi que aconteceu de fato? Bom, a Black Friday foi bem, não foi mal, foi bem. O Natal foi ótimo, não foi ruim, como eles diziam, foi ótimo. As empresas estão entregando os seus resultados. Quase todas estão apresentando sinais de crescimento e deverão continuar crescendo. Alguns dados destacam para a nossa atenção que o e-commerce continuou crescendo em 2021. Houve algum impacto no crescimento de lojas físicas? Houve, mas o e-commerce continuou crescendo. Os resultados de fim de ano, Black Friday e Natal, positivos. Resultados de shopping, positivos. Já temos alguns dados aparecendo. A Multiplan divulgou, que é do Barra Shopping, do Morumbi Shopping, divulgou números que teve o melhor Natal dos últimos anos, superando inclusive os dados do Natal de 2019. Então, a realidade foi uma e o discurso dos bancos e das corretoras foi outra. Há um descasamento entre o que disseram os bancos para justificar a queda do varejo e o que aconteceu de fato com o varejo. O que os bancos e corretoras disseram não se concretizou no mundo real. Mesmo assim, as ações caíram. E por que caíram? Porque os bancos e corretoras desmontaram suas posições em diversas ações, os fundos de investimentos, desmontaram posições em diversas ações ao longo do segundo semestre, trabalhando com um cenário negativo para a economia brasileira, acreditando que o fim do mundo era logo ali e dizendo que 2022 ainda seria um desastre ainda maior porque seria o ano eleitoral. Essa foi a tese dos institucionais no Brasil e isso explica a saída gigantesca de capital praticada pelos institucionais e as pessoas físicas foram a reboque disso aí, desmontando suas posições em ações e indo para a renda fixa. Veja que coisa surreal, indo para a renda fixa. Quando os estrangeiros, que também tinham deixado o país na virada de junho para julho, incomodados com a política nacional, com a volatilidade produzida pela política nacional, quando os estrangeiros perceberam que havia tido uma queda muito grande, resolveram voltar e estão desde outubro comprando e comprando forte. Já passaram o saldo positivo dos estrangeiros já passou de 20 bilhões esse ano. Nesses primeiros dias aí de janeiro, já passou de 20 bilhões o saldo positivo dos estrangeiros na Bolsa de Valores. Ou seja, nacionais vendendo, estrangeiros comprando. Os nacionais continuam inquietos, pensando na política, comentam aqui na mídia o problema que seria um segundo turno Bolsonaro versus Lula, que Lula pode representar uma decadência para o Brasil. Há um blá 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 que vai obviamente crescer ao longo do ano. Mas os estrangeiros continuam comprando. E por que eles continuam comprando? Será que eles são estúpidos? Será que eles são ignorantes? Que eles são doentes mentais? Ou eles sabem algo que a gente não sabe? Eles, em meio a esse turbilhão que começou no ano passado, estão focados, muito bem focados, nas empresas. Eles estão olhando as empresas, estão vendo que as empresas estão entregando resultados, estão fazendo a sua parte, estão percebendo que os resultados são positivos, são crescentes, estão vendo que a relação preço-lucro da empresa está em patamares muito baixos, que as empresas estão descontadas, olham que em dólar eles ainda têm mais vantagem competitiva ainda para fazer aquisições de ações e aí eles estão comprando. E provavelmente vão continuar comprando. O que eles sabem que a gente não sabe? Eles sabem que o Brasil não vai virar uma Cuba se a esquerda voltar ao poder. Por quê? Porque as forças militares aqui não são propensas a esse tipo de aventura. Eles sabem que o Brasil não vai virar uma Venezuela.
Embora aqui a gente costume pensar que o Brasil pode virar Cuba e pode virar uma Venezuela. Mas os estrangeiros sabem que também isso não é possível, porque as forças militares, as forças institucionais não permitiriam esse processo degenerativo do ponto de vista econômico-social, né? Eles também sabem que o Brasil não vai virar uma Argentina. Alguns me perguntariam, mas por que não pode virar uma Argentina? Por uma simples razão. Em função do nosso tamanho de mercado, nós somos infinitamente superiores em mercado à Argentina, e em função da nossa capacidade empresarial, que é também infinitamente superior à da Argentina. Com todo respeito aos nossos irmãos, nós estamos em outro patamar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de produção. Em sendo assim, também não há riscos de virarmos uma Argentina. Sim, podemos viver numa crise. Bom, o Henrique Breda costuma nos lembrar que desde que ele começou a investir na Bolsa, o Brasil sempre esteve em crise. E é isso que o estrangeiro também sabe. É isso que o estrangeiro também sabe. Então, é por isso que o estrangeiro está comprando. E aí, voltando àquela ideia do varejo. Bom, se o discurso dos bancos e corretoras não bate com a realidade, por que eles venderam o varejo? E por que o varejo caiu? Bom, o varejo caiu porque houve muita venda de papéis do varejo. E uma venda praticamente sincronizada. Todo mundo saiu vendendo, os institucionais, desmontando suas posições. Mas por que eles desmontaram suas posições? Simples. Porque os nossos institucionais não são investidores de longo prazo. Eles fazem movimentações de swing trade. Eles fazem movimentações de, vamos dizer assim, não vou dizer curto prazo, médio prazo, vamos colocar dessa forma. É mais ou menos isso, eles não fazem day trade, mas eles fazem operações de 8 meses, 10 meses, 14 meses, 16 meses. E o que é que eu percebo? Eu percebo que esses institucionais, eles fazem, e eu acho que isso conversando, a gente não tem como ter evidências concretas, mas eu imagino que as pessoas procurem um final de tarde para tomar um café lá na Faria Lima, vai tomar um uísque no happy hour, né? Uma cervejinha, e ali trocam ideias. O que é que você fez no ano passado? Como é que foi sua carteira? Como é que foi sua movimentação? Legal. E esse ano? Vamos fazer o quê? O que é que você está pensando? E ali sai um consenso, ali nasce um consenso. Eu acredito muito nisso, nessas ideias de consenso no mercado financeiro. Então, para mim, o que houve foi exatamente isso. Em 2020, o varejo subiu muito. A Magazine Luiza foi uma das empresas que mais valorizaram em 2020. Chegou em 2021, houve uma rotação de carteira. Eu já vi isso acontecendo em outros momentos e eu começo a perceber que foi isso que exatamente aconteceu de novo em 2021. Essa rotação de carteira é exatamente isso. Você pega o que subiu muito no ano passado, você vende neste ano e vai comprar aquilo que ficou para trás, que está descontado. Isso é a rotação de carteira. Quem faz isso são os grandes players que investem, ok? Eles é que fazem isso. Então, e às vezes fazem isso conversando entre si e há um movimento articulado, há um movimento conjunto, vamos dizer assim. Então, há um desmonte de posições e é esse fluxo de venda que vai fazer os papéis caírem de determinadas empresas. Eles estão embolsando o lucro do que realizaram no ano anterior e vão agora partir para novos papéis, novas ações que ficaram para trás e que eles veem que estão descontados. Quer ver uma coisa que talvez reforce isso que eu estou dizendo? Um relatório divulgado agora, recente, na semana de 18 de janeiro, pelo Bradesco BBI. Saiu uma matéria falando sobre esse relatório, cujo título era o seguinte: 2022 deve ser o ano das empresas de mineração e siderurgia na Bolsa, diz Bradesco BBI. Olha só, 2022 deve ser o ano das empresas de mineração e siderurgia na Bolsa, diz Bradesco BBI. Então já tem aí um segmento estabelecido, né? Para este ano, mineração e siderurgia. Os Minas e Gerdau estão entre as preferidas do setor. Preferidas de quem? Cara pálida. São as preferidas pelos bancos e corretoras, né? Então, veja que eu acho que isso vem reforçar, né, o que eu estou dizendo.
O ano de 2022 começou com grandes motivos para ser otimista com o mercado de metais e mineração na Bolsa. Ao menos essa é a avaliação do Bradesco BBI, que cita preocupações com o crescimento chinês, amplamente precificadas, e os principais indicadores apontando para um crescimento global, acima do esperado esse ano. Em relatório divulgado no dia 17 de janeiro, o Bradesco BBI defende que o crescimento da economia global deve permanecer robusto após a pandemia e, segundo ele, a adoção da China de políticas pró-crescimento, com maiores estímulos monetários, aceleração do crédito no horizonte, também suportam uma visão positiva. Somando-se a isso, temos os gastos da potência asiática com infraestrutura, que deve ser outra avenida de crescimento para o setor. E aí, nesse cenário, Uzi Minas, Gerdau, CBA são as principais apostas do banco na Bolsa Brasileira. Todas elas devem ser beneficiadas com uma boa valorização ao longo deste ano. Então veja, aí eles citam também que Vale e CSN também está no radar. As siderúrgicas oferecem uma simetria interessante, por conta dos fundamentos sólidos globais, mas também as produtoras de ferro, as empresas como Vale, CSN Mineração devem continuar entregando bons desempenhos e por isso também estão no radar e estão entre as recomendações. É isso. E aí você vê, aí vem já uma avaliação de que este é o segmento da vez, estas são as empresas da vez, e isso, se você estabelece um entendimento entre os seus pares, ou seja, entre os bancos de investimentos, entre as corretoras, você começa a criar fluxo comprador. E aí esse fluxo comprador começa a atrair também as pessoas físicas, e as ações começam a valorizar. É assim que a coisa funciona. E aí, de repente, o que subiu demais no ano passado, a gente vai assistir caindo esse ano. É possível ver esse desmonte, né? Então, estejam atentos a isso. É preciso aprender a olhar estes movimentos do mercado e entender que eles existem. Não existe acaso no mercado financeiro. Existe gente experiente, existe gente grande, e é gente grande e gente experiente que faz o mercado se movimentar. Entenda isso e procure tirar proveito desta compreensão. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.